Fala galera, bom, estamos tendo polêmicas. Eu venho aqui às vezes dar minha opinião em polêmica também. Dei na de Heartstopper, vou dar nessa também, porque tem muita gente debatendo aí nas redes sociais, vulgo Twitter, sobre a romantização ou não da nova série hit da Netflix, a série sobre a história do Jeffrey Dahmer, né? Que, detalhe, já era conhecido antes dessa série, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, mas enfim, já vou dizer pra vocês aonde que eu me encontro aí no meio dessa treta, mas antes de começar a falar da série, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, porque depois vocês esquecem de deixar o like aqui embaixo, e aí vocês fodem com o meu engajamento, então dá o like logo aqui. Lembrando que aqui embaixo tá a minha única rede social, no caso, que é o Instagram, e também o Apoia-se, então se você gosta do meu conteúdo aqui e tem vontade de me apoiar, tá tudo explicadinho lá no link. E se você é novo no canal, ainda tá decidindo aí se você quer me apoiar ou não, tá tudo bem, no final do vídeo eu lembro de novo do Apoia-se, então se até lá você gostar de mim, a gente conversa de novo. Então é isso, galera, vamos começar a falar aí de Dahmer, e o que eu achei dela, que eu terminei ela hoje, então tô com bastante coisa pra falar. Bom, gente, primeira coisa vamos falar do título dessa série, que eu acho que poucas pessoas falaram sobre isso. O nome da série é Dahmer, um canibal americano, monstro. A história de Jeffrey Dahmer. Pra que tanto subtítulo? Eu não entendi. Tipo, parece que 10 pessoas deram sugestões e ninguém sabe o que fazer. Falaram, põe tudo aí, tá tudo bem. Parece High School Musical, The Series. Caralho, pra que tanto subtítulo? Enfim, Dahmer foi o último lançamento aí da Netflix, mais uma produção do Ryan Murphy, que eu acho que a esse ponto eu não preciso mais me estender sobre quem Ryan Murphy é, mas a série tá dando bastante polêmica, porque algumas pessoas acharam que a série não foi de bom tom. Que a série tocou ali nos lugares que não deveria, que abordou uns negócios de um jeito que não era muito saudável, mas de qualquer forma a série tá fazendo bastante sucesso. Ela tava em primeiro lugar em 75 países, então assim, indiscutivelmente um grande hit. E também é a primeira obra minimamente respeitada, assim, pela grande massa e crítica. É sobre o Jeffrey Dahmer, né? A gente teve em 2017 o Meu Amigo Dahmer, com o Ross Lynch, interpretando o Jeffrey, que eu particularmente gostei bastante. Eu já tinha lido a HQ que inspirou o filme, né, do Durf Back and Durf, inclusive já falei dela aqui no canal. E achei uma adaptação bem fiel, é uma história interessante, né? A história de antes do Dahmer começar a matar, então ela foca ali bem na adolescência, infância dele. E ela é contada do ponto de vista de alguém que de fato estudou na escola com o Dahmer e era uma das únicas pessoas com quem o Dahmer conversava. Ele para ali bem no momento em que o Jeffrey tá escolhendo a primeira vítima dele, então a gente não chegou a ver a parte dos assassinatos, da investigação policial, do modus operandi do Jeffrey, que eu sei que pra quem curte essa vibe de true crime é a parte que mais interessa, então talvez por isso o filme não tenha tido tanta repercussão, mas basicamente foi o único projeto aí, não documentário, né, que foi feito sobre Jeffrey Dahmer que de fato teve alguma relevância, porque tem o filme lá de 2002, mas assim, né, quem lembra? Mas vamos então falar da série do Dahmer, e já quero deixar claro aqui que eu não vou ficar explorando quem foi Jeffrey Dahmer, o que ele fez, etc. Tem muito vídeo sobre isso, até vídeos bem anteriores à série. Meu objetivo aqui não é explicar quem foi o Dahmer e falar da produção da Netflix, então, enfim. Bom, uma coisa que é muito interessante na série é que foi a primeira vez que eles cobriram de fato toda a vida do Jeffrey Dahmer, né? A gente acompanha ele desde antes de nascer, né, como é que foi a gestação dele, como que a mãe dele era uma pessoa que tomava muitos medicamentos e como é que era a relação dos pais dele, né, que era uma relação muito conturbada. A gente vê o Jeffrey criança, a gente vê o Jeffrey adolescente, a gente vê o Jeffrey se tornando um serial killer, a gente vê o Jeffrey sendo morto e a gente vê como é que a vida continua depois da morte dele. Então foi, de fato, uma produção que cobriu de forma muito completa a vida do Jeffrey Dahmer e conseguiu construir muito bem o que eles apresentaram. Eu não senti que faltou nada pra gente entender o que estava acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, falei que o Jeffrey morreu aqui, mas tem tipo 30 anos, né? Então eu não sei se é um problema. Isso configura um spoiler? Se configura, me perdoa. Vamos falar aqui de um assunto muito importante, que o Ryan Murphy é muito melhor fazendo minissérie do que decidindo prolongar projetos. E eu não acho nem que seja um problema que ele não consegue prolongar os projetos. O problema do Ryan Murphy é que ele, quando prolonga o projeto, ele sai e vai pra outro projeto. E aí aquele lá fica abandonado. E aí ninguém lembra que ele existe. E aí, assim, na temporada que o Ryan Murphy sai dele, a coisa começa a desandar. E quando ele decide fazer minissérie, isso não tem como acontecer. Porque pelo menos durante a primeira temporada e única da série, ele tá lá participando. A produção da série é de altíssimo nível em questão de direção, em questão de fotografia. O roteiro dela é muito, muito bem feito, até porque ela trabalha muito com flashbacks, né? Então a gente fica indo e voltando na história do Jeffrey o tempo todo. Isso é uma coisa difícil de construir, de uma forma que seja legal de assistir, de uma forma que a gente fique preso ali, engajado na série. E prova muito um ponto que eu já levantei aqui outras vezes, que a única coisa que a Netflix faz com uma qualidade que eu acho digna de aplauso, digna de prêmios, é coisa de true crime. Coisa de true crime eles sempre mandam bem. Mas tirando isso,
Vocês sabem que eu tenho minhas ressalvas com a Netflix. O elenco dessa série é surreal de talentoso. Não tem um figurante nesta porra que não seja brilhante. Eu particularmente amei todas as pessoas desse elenco. Eu não lembro de ninguém que eu fiquei achando meio tipo, o que tá fazendo aí? Até porque se tivesse um ator ruim, garanto pra vocês, a gente ia perceber na hora, porque ele ia estar no meio de pessoas muito boas e ele ia destoar completamente. Então assim, o Evan Peters fazendo Dahmer, enfim, não tem nem o que falar, mas o Evan Peters já tinha se mostrado também um ator excelente várias outras vezes, então, e ele inclusive já tinha feito papéis bem obscuros aí junto com o Ryan Murphy, né? Ele começou a ganhar fama em American Horror Story, fazendo personagens ali muito pesados, muito perturbados, então ele tinha uma certa experiência com isso, mas enfim, foi incrível. Tem muita gente cotando ele já pra premiação aí, não sei se ele vai ganhar, mas gostaria muito que ele ganhasse. Também teve o Richard Jenkins fazendo o pai do Dahmer, que foi incrível, que ator maravilhoso. Ele contracenou ali muito com a Molly Ringwald, que fez a Sherry, né, a esposa dele, que inclusive, não sei se vocês sabem quem ela é, mas ela foi a protagonista aí de Clube dos Cinco, Garota de Rosa Shocking, Gatinhas e Gatões. Ela era muito íconezão dos anos 80, fazia um monte de filme coming of age. Fiquei muito feliz que ela fez a série, porque ela é uma atriz muito, muito boa e ela pôde mostrar isso pra todo mundo que ainda não tinha reconhecido isso nela, nesse papel, com certeza. Outra pessoa que tá nesse elenco que eu fiquei muito feliz de ter feito essa série, porque eu acho ela brilhante com comédia, mas eu nunca tinha visto ela fazer drama e ela arrasou pra caralho, foi a Niecy Nash, que fez a Glenda, né, a vizinha do Dahmer. Ela já tinha trabalhado com o Ryan Murphy lá em Scream Queens, né, eu não sei se ela fez a segunda temporada, eu só vi a primeira, mas enfim, ela é muito, muito boa com comédia, ela é uma comediante muito conhecida nos Estados Unidos, e ela fez um papel muito pesado, né, um papel com uma carga emocional muito grande, e ela arrasou demais. Então assim, elenco perfeito. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar sobre a série do Dahmer é que ela não é um documentário. Isso é uma coisa muito importante da gente bater nessa tecla. Porque o que acontece? Quando a gente tá fazendo um documentário, a gente tá fazendo um trabalho jornalístico. A gente vai juntar vários fragmentos ali da realidade, a gente vai montar uma narrativa, mesmo que seja um documentário, é construído uma narrativa para que a gente possa acompanhar, pra gente possa entender melhor e também para que a gente fique ali entretido aquele tempo todo, né? Mesmo que o documentário tenha o fundo principal de ser informativo, ele ainda assim precisa prender a audiência. Então, muitas vezes, inclusive, rola uma tentativa de inclinar ali a audiência para algum dos lados daquele debate, algum dos lados da polêmica que o documentário está abordando, mas o documentário tem a intenção de ser um pouquinho mais imparcial, ser um trabalho jornalístico. Quando a gente está fazendo uma série de TV baseada, inspirada em casos reais, a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? Algumas liberdades podem ser tomadas artisticamente para poder fazer aquela história ser mais fluida naquele formato. Não é um formato de documentário, quem tá parando para ver essa série não está parando para ver um documentário, então você precisa de alguns elementos ali que vão prendendo as pessoas um pouquinho mais, você precisa talvez adiar um pouco alguns acontecimentos para que aquilo ali funcione como uma obra de ficção. Isso não quer dizer que isso é um desrespeito à história original, é uma liberdade que qualquer adaptação de uma história real tem o direito de fazer, e assim, na minha opinião, eu não acho que é desrespeitoso a partir do momento em que a história principal é preservada, e que a pessoa que saia da experiência de assistir essa série saia com as mesmas perspectivas sobre o que aconteceu do que quem assiste um documentário. Eu acho que ela cumpre o trabalho dela, mesmo que ela mude alguns elementos. Então, só pra explicar pra vocês alguns elementos que mudaram na série que ilustram um pouco isso que eu tô falando. A Glenda, por exemplo, que é a vizinha de porta do Jeffrey na série, ela, na verdade, morava no prédio do lado dele. Quem morava no apartamento do lado dele era uma mulher chamada Pamela Bass, que junto com a Glenda, meio que desvendaram o que era o Jeffrey Dahmer e começaram a fazer essas ligações pra polícia. A Glenda fez, na vida real, várias das coisas que ela faz na série, mas ela nem sequer morava no prédio dele. Só que quando a gente tá criando o roteiro de um seriado de TV, se eu vou adicionar a Pamela Bass nessa história, né, pra poder fazer muito mais próximo ali da realidade do que foi feito na série, eu precisaria contar a história dela, da onde ela veio, como se iniciou essa relação dela com a Glenda, qual é a relação dela com o Jeffrey, qual é a relação da Pamela com o Jeffrey. Então, por exemplo, juntar duas pessoas numa só é uma ferramenta usada para que a série fique mais fluida, para que os acontecimentos sejam mais rápidos e a gente consiga contar nesses 10 episódios a história completa. Outro ponto que eu achei muito legal na série foram as pautas sociais que a série trouxe, principalmente por ela ter sido feita nos dias de hoje, né? A gente sabe que, assistindo ali a série, ou quem conhece a história do Jeffrey Dahmer, sabe que o cara se mudou para um bairro que era majoritariamente preto, porque ele sabia que a polícia ia dar muito menos atenção a denúncias vindo de lá. A gente sabe que ele capturava vítimas pretas e latinas, imigrantes no geral, porque ele sabia que a morte dessas pessoas ia impactar a mídia muito menos, ia impactar a sociedade muito menos, que eram pessoas descartáveis para a sociedade, pessoas a quem a polícia não dava tanta atenção. Então o Jeffrey, ele usou muito do privilégio branco dele e muito do entendimento
entendimento das dinâmicas sociais ali da época, pra poder se aproveitar e matar essas pessoas. Eu acho que de 17 vítimas dele, 2 eram brancas. E se o crime fosse desvendado hoje em dia, muito provavelmente essas pautas iam ser muito debatidas, iam chegar na grande mídia, né? O fato da polícia ter negligenciado atendimento à população preta, o fato do Jeffrey ter calculado isso e se mudado pra essa área da cidade. Então são pautas que na época passaram despercebidas porque as minorias que falam sobre isso e despertam atenção sobre esse assunto não tinham o espaço que elas têm hoje em dia na mídia. Então o fato da série ter sido feita hoje em dia e poder abordar essas injustiças, poder mostrar o quanto que a polícia foi ineficaz, o quanto que a polícia foi preconceituosa no modo como ela agiu, também é muito legal e eu fiquei muito feliz que a série deu espaço pra isso. Bom, vamos então aí pra pauta da romantização da história do Jeffrey Dahmer. Vamos entender primeiro o que é romantizar alguma coisa, tá? Romantizar uma história é você idealizar algo desagradável, é você transformar em ideal, você amenizar as partes desagradáveis de uma história para que ela seja mais facilmente consumida pelo público, ela gere uma familiaridade, ela gere um apego do público. Então você pega uma história muito problemática e você suaviza o problema dela para que as pessoas não enxerguem o problema e foquem em outra coisa. Um ótimo exemplo de quando isso aconteceu foi com o próprio Evan Peters, lá na primeira temporada de American Horror Story, em que a gente teve o personagem do Tate, que foi o autor de um massacre num colégio, um estuprador, e que a história ela toda foi construída para que a gente lembrasse muito mais do romance dele com a Violet, do quanto ele era uma pessoa que protegia a Violet, que cuidava da Violet, e esquecesse completamente que ele era essas coisas todas também. A primeira temporada de American Horror Story é um excelente exemplo de quando a história tentou tirar o foco da parte negativa do personagem. Então eu já vou começar aqui dizendo que não, eu não acho que Dahmer romantizou de forma alguma a história do Jeffrey Dahmer, mas vou apresentar argumentos para isso, porque não adianta só falar isso, né? Eu quero que você que tá me assistindo entenda a minha opinião, até porque é a minha opinião. Se você tem outra opinião, tá tudo bem. Vamos começar falando de o Evan Peters é gostoso. Evan Peters é um cara bonito, ele é conhecido por ser um cara bonito, né? Todas as séries que ele participa, ele normalmente tem um papel ali que tem um apelo de atrair os olhos das pessoas, ele ser um cara meio bad boyzinho, meio esquisitinho, mas que é gostoso e sempre parece pelado, enfim. Então o Evan Peters tem esse apelo, né? Do fato dele ser uma pessoa bonita, mas assim, ao meu ver, pelo menos, ele não foi colocado nesse papel por conta disso. Ele foi colocado nesse papel por ele ser um bom ator e dar conta do recado de interpretar o Jeffrey Dahmer. Então, se as pessoas estão ficando com tesão vendo a série, gente, é um problema das pessoas. Não tem como você culpar o Evan Peters por estar fazendo o trabalho dele, sem nenhuma tentativa ali de sexualizar a situação, nem por parte dele, nem parte da direção da série. Eu não observei isso em nenhum momento. Uma mudança muito importante que aconteceu na série e que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração foi a questão da humanização da história das vítimas. O que acontece? Lá na época que esse crime foi desvendado, a gente, primeiro, já falei disso aqui no vídeo, a gente tinha uma invisibilização muito grande das populações que ele escolheu como vítimas. Então a gente já tinha a morte de pessoas que eram marginalizadas, morte de indivíduos em grupos que não impactavam tanto a mídia quanto mortes de indivíduos em outros grupos. É óbvio que naquela época o Jeffrey Dahmer recebeu muito mais destaque, estampou muito mais revista, a história dele foi muito mais contada do que a história das vítimas, que inclusive ficaram muito esquecidas aí no rolê. Então as pessoas raramente falam das vítimas do Jeffrey Dahmer, falam muito mais do que ele fez e de como ele matou as vítimas do que de fato quem ele matou, das famílias que ele destruiu, né, das pessoas que ele traumatizou. Então eu sinto que a série tentou balancear isso um pouco, abrindo muito mais espaço pra gente falar das vítimas dele. Eu particularmente lembro o nome, a história por trás, o que aconteceu com várias dessas vítimas. E assim, eu não vivi na época que a história do Jeffrey Dahmer estourou, mas eu acredito que poucas pessoas na época tivessem o conhecimento e tenham se conectado tanto e criado tanta empatia pelas vítimas individualmente, e não pelo fato de terem existido vítimas, como eu criei assistindo essa série. A série, inclusive, traz alguns diálogos ali que deixam bem claro o quanto que isso aconteceu, né? Você vê que a Glenda, por exemplo, que era a vizinha dele, ela tenta viabilizar ali a construção de um memorial para essas vítimas. A Glenda deixa bem claro na série que ela tem total consciência de que essas pessoas vão ser esquecidas e que elas vão viver na sombra do Jeffrey Dahmer e que elas deveriam ser mais lembradas do que ele, né? A pessoa que causou o mal não deveria ser a pessoa que é destaque em todos os lugares e sim as pessoas a quem ele causou mal, né? Que a memória delas fosse lembrada. Em alguns outros diálogos a gente vê, inclusive, as famílias tendo contato, né, com essas informações de que ele virou uma história em quadrinho, de que ele é fantasia de Halloween, de que as pessoas mandam cartas pra ele, de que as pessoas são fãs dele. A gente vê as famílias putas com a romantização que tá sendo feita do Jeffrey
Jeffrey na época. Então dizer que uma série que traz cenas em que a romantização do Jeffrey Dahmer é criticada, tentou também romantizar o Jeffrey Dahmer, é uma coisa que na minha cabeça não faz nenhum sentido. Outro detalhe que eu achei muito legal na série e que na minha opinião é um ótimo argumento de como que a série não tentou transformar essa história em um entretenimento barato, em uma tentativa de banalizar o que aconteceu e desviar a atenção da real tragédia pra outra coisa, é o quão pouco essa série foi gráfica. Quem já teve contato com a história do Jeffrey Dahmer, já viu documentário, já leu alguma coisa a respeito, sabe o quanto que ele fez com as vítimas dele foi brutal. E brutal, assim, no nível surreal. E o fato de que a série relata, né, em diálogos praticamente tudo que ele fez, mas não mostra essas cenas, né, não abre espaço ali pra gente ficar vendo gore gratuito, pra gente ficar vendo uma recriação de uma tortura que realmente aconteceu, é um ótimo ponto a favor da série. Eles facilmente podiam ter aberto espaço pra esse tipo de cena e pra galera ficar em casa, nossa, olha que bizarro, ai meu Deus, tô arrepiado, e desviar completamente a atenção do quão trágica foi aquela história. Então, pelo menos pra mim, foi uma tentativa muito respeitosa de não tentar transformar o sofrimento daquelas pessoas e as coisas horríveis que elas passaram em um puro entretenimento pra quem tá em casa ficar vendo e comentando com os amiguinhos. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que o próprio Jeffrey Dahmer não romantizava a história dele. Tem muitos serial killers que quando eles são julgados e tem uma tentativa ali de se defender, eles começam a criar 150 narrativas pra tentar justificar de alguma forma o que eles fizeram. Ah, eu tava possuído. Ah, foi uma voz na minha cabeça que mandou. E normalmente eles tentam ir pra esse lado da incapacidade psicológica, né, pra tentar ser jogado numa instituição psiquiátrica em vez de ser jogado na prisão, ou ser sentenciado à morte, enfim. Mas o Jeffrey Dahmer nunca fez isso. Ele foi uma pessoa que desde o primeiro momento que ele pôde tentar se defender, ele falou, não, eu fiz isso porque eu tava afim. Eu fiz isso porque eu tenho essa compulsão. Eu fiz isso porque desde novo eu sou assim. Eu não sou maluco. Eu queria morrer. Ele inclusive pede pra que restituam a pena de morte no estado dele pra que ele possa ser executado. Então ele é uma pessoa muito consciente do que ele faz e é uma pessoa que não tenta esconder e criar narrativas pra amenizar o que ele fez de forma alguma. Então se a série tentasse fazer isso, ela ia ser incoerente até com a figura principal da história que eles estão contando, que é uma pessoa que não tentou de forma alguma romantizar o que ele fez. A última coisa que eu queria levantar aqui foram umas notícias que viralizaram recentemente de algumas famílias que foram mostradas na série, famílias de algumas das vítimas dele, que ficaram muito revoltadas com a série ser feita, e que ficaram muito putas, falaram que foi desrespeitoso e tananã, tananã. Bom, vamos tentar entender isso aqui de uma forma mais sensata. Eu entendo perfeitamente o lado deles. Eu entendo perfeitamente a série ter sido feita também. A gente tá falando de pessoas que não só perderam um parente, elas perderam um parente num assassinato que ocupou a mídia do mundo inteiro. Então, essas pessoas tiveram delas o direito de passar pelo luto retirado. Elas não puderam viver o luto delas, elas não podem até hoje. Essa história não foi remexida só pela série. Ela já foi remexida por inúmeros documentários, ela já foi remexida por filmes anteriormente. Ela é remexida constantemente porque o Jeffrey Dahmer virou parte da cultura pop. Então não foi a primeira vez que elas tiveram que lidar com isso. É uma merda que elas tenham que lidar com isso. Eu nem imagino quanto que deve ser extremamente desgastante você ter que reviver uma coisa horrível todas as vezes que outra pessoa decide impor isso a você, né? Que você vai ter que reviver porque alguém decidiu fazer um filme, alguém decidiu escrever um livro. Por outro lado, mas não tão do outro lado, a gente tem o fato de que essa história é pública. As pessoas vão falar do Jeffrey Dahmer independente da série ser feita ou não. Ele não ganhou popularidade com essa série, ele ganhou essa série porque ele era popular. Então, assim, infelizmente não tem como a gente usar como critério pra fazer uma produção baseada em fatos reais, não incomodar, não chatear, não entristecer todas as pessoas que foram afetadas por aquele fato que a gente tá abordando. O que eu acho que é muito importante da gente ter responsabilidade é da gente abordar esse fato de uma forma respeitosa, da gente abordar esse fato colocando as pessoas nos papéis que elas deveriam ter, da gente fazer a audiência sair daquele projeto condenando quem deve ser condenado, humanizando quem deve ser humanizado, se sentindo mal por coisas ruins que aconteceram e tendo uma percepção realista daquela história. E isso é uma coisa que, pelo menos, mais uma vez falando, eu, Felipe, senti ao sair dessa série. Eu não saí dessa série sentindo que o Jeffrey Dahmer fez foi amenizado de forma alguma, não me senti com pena do Jeffrey Dahmer, não me diverti com a história do Jeffrey Dahmer, não dei risada com a história do Jeffrey Dahmer, não senti que as pessoas que foram mortas por ele eram menos dignas da minha pena de alguma forma. Eu não senti que nada que é humano nessa história foi tirado. Eu acho que tudo que foi sofrimento foi tratado como sofrimento, tudo que foi violento foi tratado como violento, tudo que foi trágico foi tratado como trágico. Alguns desrespeitos que aconteceram que a mídia nem cobriu na época foram trazidos para essa narrativa de hoje em dia. Então, por mais que eu entenda a dor dessas famílias, eu fico até feliz que elas falaram sobre isso, que elas trouxeram pra mídia o quanto elas estavam putas com a série, porque isso mais uma vez reforça pra quem tá assistindo que a gente tá lidando
lidando com mortes reais, a gente tá lidando com histórias horríveis que foram reais, a gente tá lidando com pessoas que foram torturadas, pessoas que foram mortas, famílias que perderam os filhos, os irmãos, então é importante que elas falem, é importante que elas reforcem na mídia mais uma vez que aquilo ali não é uma sériezinha pra você ver e ficar dando risada com seus amigos. Aquilo é uma série sobre um caso real e um caso horrível. É importante da gente falar, é importante da gente trazer isso pra mídia pra alertar as pessoas sobre inúmeros tópicos, é importante pra também manter essa história viva, não pelo Jeffrey Dahmer, não por quem ele foi, mas pelas pessoas das quais ele tirou a vida, pelas famílias que ele destruiu, por toda a dor que ele causou. Isso não é uma história que tem que ser esquecida. Então eu não acho que a série não deveria ser feita. Eu acho importante nesse tipo de projeto que a gente tenha um tato, que a gente tenha um cuidado pra não desrespeitar a memória de quem tá envolvido ali, pra não desrespeitar os acontecimentos reais que causaram aquela tragédia que a gente tá retratando. E isso é uma coisa que eu acho que foi feita na série, foi uma responsabilidade que eu senti que eles tiveram, e por mais que eu entenda completamente a dor das famílias, entendo o que eu falo, entendo porque eles estão sentindo, não entendo a dor porque nunca passei por nada do tipo, espero que nunca passe, mas de qualquer forma, eu não acho que o fato de essa dor ser causada, esse incômodo ser causado, é o suficiente pra justificar o trabalho da série não ser feito. Então, não, eu não achei que a série romantizou a história do Jeffrey Dahmer, muito pelo contrário, eu acho que talvez tenha sido o retrato mais humano que a gente já trouxe dessa história. Eu acho que talvez todas as vezes que a mídia remexeu nessa situação toda, essa tenha sido a versão mais respeitosa, a versão que mais deu espaço pra quem de fato merecia ter espaço nessa situação toda. Então essa é a minha opinião sobre Dahmer, um monstro, canibal, a história de Jeffrey Dahmer, enfim. Quero saber a opinião de vocês também, deixa aqui embaixo o que vocês acharam da série, se vocês concordam ou não comigo. Mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que o meu Apoia-se e o meu Instagram estão aqui na descrição, então me segue lá, se vocês ficarem sabendo mais aí da minha vidinha, se interessar a vocês. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.